Nesse vídeo, irei falar sobre a vida, a obra e as ideias de um dos gigantes da história econômica, John Maynard Keynes. Olá, bem-vindos ao canal, sou Rafael Desconze. Se você é novo por aqui, nesse canal compartilho conteúdos de finanças, investimento e economia. Por favor, inscreva-se, faça seus comentários, sugestões e deixe um like se gostarem desse material. John Maynard Keynes nasceu em Cambridge em 1883. Nascido em uma família proeminente na Inglaterra, foi educado nas melhores escolas inglesas, aluno de Eton, depois estudante de matemática e economia no King's College, em Cambridge. Ele seguiu os ensinamentos do grande representante da escola neoclássica, Alfred Marshall. Depois de uma rápida passagem pela administração britânica no Ministério dos Negócios das Índias, tornou-se professor assistente no King's College, após defender sua tese sobre a teoria das probabilidades em 1908. A seguir, foi chamado para várias missões administrativas no governo, primeiro no Tesouro em 1915 e depois para a Conferência da Paz em 1919 para preparar o Tratado de Versalhes. Discordando do montante das indenizações impostas à Alemanha ao final da Primeira Guerra Mundial, ele renunciou às suas funções. Então, passou a se dedicar a hábeis especulações na bolsa, ao mesmo tempo que escrevia vários artigos sobre os problemas econômicos da época. Recebendo o título de Lord em 1942, representou a delegação britânica na Conferência de Bretton Woods em 1944 e morreu em 1946 de um ataque cardíaco. A obra de Keynes, na minha opinião, constitui um dos monumentos no pensamento econômico. A exemplo de Adam Smith, ele deu origem a um dos dois principais paradigmas da ciência econômica, o keynesianismo. Opondo-se à ortodoxia liberal, Keynes mostrou os limites das reflexões neoclássicas, sobretudo na questão do subemprego. Pronunciou-se também contra a teoria quantitativa da moeda, como havia sido enunciada pelo economista norte-americano Irving Fisher. Mas a quintessência da revolução keynesiana reside na interpretação da grande crise nos anos de 1930. Com uma visão global das interações econômicas, Keynes, em sua teoria geral, propôs um modelo macroeconômico que seria o fio condutor das políticas econômicas das chamadas Trendi Gloriosis, os 30 anos de reconstrução e desenvolvimento no pós-guerra. Suas principais obras são As Consequências Econômicas da Paz, de 1919, o Tratado sobre a Moeda, de 1930, Ensaios de Persuasão, de 1931 e sua principal obra, A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, de 1936. Keynes põe em questão as perspectivas dos economistas clássicos. A abordagem de Keynes é decididamente macroeconômica. As análises apresentadas por Keynes partem das interdependências entre as diferentes grandezas que constituem o circuito econômico global. Antes de Keynes, os economistas clássicos e neoclássicos abordavam os fenômenos e mecanismos econômicos como vinculados a comportamentos individuais, consumo, poupança, ou a estratégias elaboradas por grupos de dimensões relativamente restritas, empresas.
A economia nacional não era mais do que a soma dos comportamentos e estratégias individuais. A revolução keynesiana constitui uma ruptura com essas abordagens muito próximas ao individualismo metodológico. Keynes ensina a considerar o sistema econômico em seu conjunto e a analisar as interações entre as diferentes grandezas da economia nacional. Keynes contesta a lei dos mercados de Jean-Baptiste Say. Para Say, a oferta cria sua própria demanda e os produtos são trocados por produtos. Malthus já havia manifestado uma certa reticência diante do modelo do economista francês. E Keynes amplia a crítica malthusiana ao destacar a possível inadequação entre os rendimentos distribuídos durante a produção e o gasto desses mesmos rendimentos na compra da produção. A poupança, enquanto se caracteriza como uma renúncia ao consumo, rompe a lógica da lei de Say. Sempre é possível uma crise de superprodução e o equilíbrio nunca é automático. Além disso, Keynes inverte o raciocínio de Say. Não é a oferta que gera por ajuste a demanda dos produtos criados, mas é a demanda que gera a produção. Inspirando-se em Malthus, Keynes destaca os efeitos perversos da poupança numa condição de subemprego. Ao contrário dos clássicos que viam na poupança o esteio da acumulação e, portanto, do crescimento econômico, Keynes inclui o excesso de poupança na dinâmica da crise. A poupança aparece como uma fuga do circuito econômico. Os consumidores, ao reduzir suas despesas, incentivam os empresários a diminuir os seus investimentos e, por conseguinte, a não criar emprego e, inclusive, demitir. O aumento do desemprego, então, se traduz numa regressão do consumo que apenas piora a situação inicial. Desse modo, o desemprego, por sua vez, gera desemprego. Keynes contesta a teoria clássica da taxa de juros e a neutralidade da moeda. Para os clássicos, o juro é o preço que, como qualquer outro, é determinado pelo jogo da oferta e da demanda no mercado. Aqui, trata-se do mercado de capitais. A taxa de juros equilibra o nível do capital que pode ser emprestado e o nível do capital buscado pelos empresários. Assim, se forma o equilíbrio entre poupança e o investimento. Keynes rompe com a visão clássica ao mostrar que a taxa de juros regula menos o mercado de capitais do que a oferta e demanda da moeda, isto é, de dinheiro líquido. Keynes, então, recorre a um novo instrumento, a preferência pela liquidez, que remete aos comportamentos dos agentes econômicos. Essa preferência pela liquidez, que se caracteriza pela vontade de conservar valores em caixa em moeda líquida, responde a três motivações. Primeiro, um motivo de transação. Os agentes econômicos conservam uma parte de seus rendimentos em forma líquida para atender às despesas normais de consumo. Segundo, um motivo de precaução. Os agentes econômicos guardam valores líquidos para se precaver contra eventuais dificuldades, por exemplo, desemprego e acidente. E terceiro, um motivo de especulação, que leva os agentes econômicos a guardar dinheiro líquido aguardando uma boa ocasião, por exemplo, alta das taxas de juros. A preferência pela liquidez, motivada pelas intenções de transação e precaução, não varia em função da taxa de juros. Não é o que ocorre com a intenção de especulação. A demanda de moeda é forte quando a taxa de juros é baixa e fraca quando a taxa de juros é alta. Com efeito, o juro recompensa aquilo que Keynes chama de renúncia à liquidez. Para ele, trata-se
não tanto de um preço, e sim de um prêmio oferecido aos poupadores para incentivá-los a se desfazer de suas reservas monetárias. Se a demanda monetária decorre da preferência pela liquidez, a oferta monetária é determinada pelas decisões do Banco Central sobre a criação da moeda. A taxa de juros, então, é função das relações que se criam entre a preferência pela liquidez e a oferta monetária do Banco Central. Com Keynes, a moeda não é neutra em relação à evolução da conjuntura econômica. A moeda deixa de ser um mero veículo de trocas, como pensavam os clássicos. A moeda vai atuar sobre a economia através da taxa de juros. Uma dimensão dessa taxa pode estimular os empresários a aumentar seus investimentos e, assim, criar empregos. Keynes contesta a teoria clássica do desemprego. Os economistas clássicos e neoclássicos veem o mercado de trabalho pelo ângulo da teoria do equilíbrio geral. O trabalho humano é uma mercadoria como qualquer outra, e seu preço é determinado livremente pelo simples jogo entre a oferta dos trabalhadores e a demanda dos empresários. E é o salário, preço do trabalho, que permite atingir o equilíbrio entre a oferta e a demanda de trabalho. Arthur Cecil Pigot, colega e amigo de Keynes em Cambridge, apresenta a síntese neoclássica do desemprego em sua obra A Teoria do Desemprego, escrita em 1933. Não pode existir desemprego involuntário quando não há um entrave à livre concorrência no mercado de trabalho e à elasticidade dos salários nominais. Se a oferta é superior à demanda, o salário, como qualquer outro preço, deve diminuir. Na medida em que os salários diminuem e os preços continuam inalterados, os lucros das empresas aumentam, estimulando, assim, a criação de novos empregos que reabsorvem o desemprego. Para os clássicos, o desemprego só pode ser voluntário, isso é, ligado à recusa dos trabalhadores de aceitar uma baixa em sua remuneração. Keynes se opõe à teoria clássica do desemprego, tal como é formulada por Arthur Cecil Pigot. Para o autor da teoria geral, a baixa dos salários, remédio milagroso dos economistas liberais, só pode gerar o aumento do desemprego. Se a redução dos salários é acompanhada por uma baixa de preços, nenhuma alteração consegue romper o círculo vicioso do subemprego, na medida em que os salários nominais, expressos em moeda, serão iguais aos salários reais. Salários nominais corrigidos pela evolução dos preços. Uma redução salarial de 10%, associada a uma taxa do nível geral dos preços de 10%, mantém inalterado o nível de lucro das empresas. Não pode haver, portanto, criação de empregos. Se a redução salarial é de 10%, ao passo que a baixa de preços é de apenas 8%, os salários reais têm uma queda de 2%. Essa perda de poder aquisitivo traz como consequência uma redução das despesas de consumo, que por sua vez acarreta baixa do emprego e do investimento das empresas, motores da dinâmica keynesiana. A demanda efetiva é um conceito central do esquema keynesiano. A demanda efetiva comanda o nível de produção e, portanto, o nível de emprego. O conceito de demanda efetiva, já utilizado por Malthus para ressaltar sua oposição à lei dos mercados, de Sé, designa não a demanda real, mas a demanda potencial, tal como antecipada pelos empresários. É em função da demanda efetiva, que reúne a demanda de bens de consumo e de bens de produção, que os empresários determinam o nível da produção. É evidente que de nada serve produzir
se os bens produzidos não têm compradores. Assim, o nível de produção das empresas deve estar de acordo com o nível da demanda antecipada pelos empresários. O nível do emprego, por sua vez, decorre do nível de produção. Quanto mais alto for o nível de produção, mais significativo é o recurso ao emprego do fator trabalho. O nível do emprego, pleno emprego ou desemprego, está ligado ao nível da demanda efetiva, por meio das estratégias empresariais relativas aos planos de produção. O nível do consumo depende, em primeiro lugar, do nível de rendimento global. De fato, um rendimento só pode ser utilizado de duas maneiras: poupança e consumo. Se o rendimento aumenta, os dois devem aumentar normalmente. Isso se traduz na seguinte função de consumo: C igual à função de R, onde o consumo C é função do rendimento global R. Quando o rendimento aumenta, o consumo cresce. No entanto, segundo Keynes, ele cresce numa proporção menor do que o aumento do rendimento. Para estabelecer as relações que podem ligar o consumo ao rendimento, Keynes definiu as propensões médias e marginais a consumir. A propensão média a consumir mede a relação entre o consumo e o rendimento num dado período. A propensão marginal a consumir mede a relação entre a variação do consumo num dado período e a variação correspondente do rendimento no mesmo período. Inversamente, a propensão média a poupar mede a relação entre a poupança e o rendimento num dado período. A propensão marginal a poupar mede a relação entre a variação da poupança num dado período e a variação correspondente do rendimento no mesmo período. A demanda de bens de consumo, portanto, depende do rendimento global e da propensão marginal a poupar. A demanda de bens de produção ou o nível de demanda de investimento depende da taxa de juros e da rentabilidade descontados os investimentos. A taxa de juros, isso é, o empréstimo do dinheiro, é determinada pelo jogo da demanda e da oferta de moeda líquida. Como vimos antes, a demanda monetária é função da preferência pela liquidez, que corresponde às intenções de transação, precaução e especulação dos agentes do sistema econômico. A oferta de moeda provém da política monetária. As autoridades monetárias, governo, Banco Central, decidem sobre a criação de moeda em vista de sua estratégia de política econômica global. A rentabilidade dos investimentos é determinada por 4 parâmetros que orientam as decisões dos empresários. A decisão de investir tem origem no volume dos capitais existentes no setor de produção que interessa ao empresário. Ele estuda também a intensidade da utilização dos capitais já presentes no setor. Se os equipamentos já são importantes e existem capacidades de produção subempregadas, máquinas com capacidade ociosa, o estímulo a investir é pequeno. Ademais, a rentabilidade do investimento nunca é avaliada a curto prazo. Os empresários, em sua estratégia de investimento, consideram a rentabilidade dos novos materiais produtivos durante toda a sua vida útil. Assim, a atividade econômica no momento, bem como a evolução da produção e do consumo, podem acelerar ou frear a decisão de investir. A recessão, a diminuição do consumo, não oferece perspectivas para a realização de novos investimentos. Por outro lado, o início de um ciclo de expansão ou a oportunidade de um boom econômico aparece para os empresários como momento propício para a criação de novos bens de capital. Segundo Keynes, portanto, é a propensão a consumir e o montante do novo investimento que determinam conjuntamente o volume do emprego. E é o nível do emprego que determina exclusivamente o nível dos salários reais e não o inverso.
Se a propensão a consumir e o montante do novo investimento geram uma demanda efetiva insuficiente, o volume efetivo do emprego será inferior à oferta de trabalho. Keynes toma de empréstimo a Richard Kahn a teoria do multiplicador, que se torna um elemento central da teoria geral. O aumento da demanda efetiva exerce um efeito multiplicador sobre o rendimento. Isso é, um aumento mais do que proporcional à alta inicial que lhe deu origem. É o que ocorre com o investimento, elemento essencial da demanda efetiva. Uma despesa suplementar em bens de equipamento determina uma elevação do rendimento nacional superior à despesa inicial de investimento. Keynes preconiza, em períodos de crise, a intervenção do poder público. As políticas econômicas devem permitir a volta ao pleno emprego. As armas orçamentárias e monetárias podem ser utilizadas para fins de regulação conjuntural. A ampliação das funções do Estado é a única maneira de evitar uma destruição das instituições econômicas. Perante a crise econômica, a recessão e o desemprego, os poderes públicos devem acionar políticas econômicas que permitam a restauração do pleno emprego. Cumpre favorecer o aumento da propensão ao consumo, sobretudo por meio da política fiscal, e apoiar e desenvolver o investimento com a determinação da taxa de juros. O Estado se substitui aos mecanismos espontâneos do mercado para assegurar o equilíbrio econômico e o crescimento, mas sem eliminar a sociedade civil em favor de um sistema coletivista. Keynes não acredita no socialismo de Estado, assim como se declara contrário ao princípio das nacionalizações. O Estado não deve assumir a propriedade dos meios de produção. Se o poder público deve intervir em apoio à sociedade civil, sua gestão deve ser apenas temporária. Uma vez garantido o retorno ao pleno emprego, a intervenção estatal cessa e o mercado retoma seus direitos. As finanças públicas que associam a política fiscal e os gastos públicos devem permitir a alavancagem da atividade econômica. Em matéria de gastos públicos, Keynes se opõe à ortodoxia orçamentária cara aos liberais, segundo a qual as despesas devem ser iguais às receitas fiscais e o Estado deve dar o exemplo, não gastando mais do que se recebe. Essa abordagem é abandonada pelo mestre de Cambridge na medida em que uma retração dos gastos públicos com a finalidade de equilibrar o orçamento só pode aumentar a recessão e, portanto, o desemprego. Parece preferível aumentar as despesas públicas, mesmo ao risco de gerar um déficit orçamentário, para sustentar a atividade econômica. A reabsorção da recessão e do desemprego resultará, a certo prazo, num retorno ao equilíbrio orçamentário, devido ao aumento das receitas fiscais auferidas com os rendimentos da atividade. Uma política de grandes obras, o aumento dos créditos orçamentários para o ensino ou a saúde pública, um esforço de redistribuição de renda entre as categorias sociais menos favorecidas são outros meios de impulsionar a economia. A eficiência econômica se conjuga com a justiça social. A política econômica se desdobra em política social. A esse título, Keynes pode ser considerado ao lado do seu compatriota William Henry Beveridge como um dos fundadores do Estado-providência. Deve-se buscar a baixa das taxas de juros para permitir a alavancagem do investimento e, por conseguinte, do emprego. A oferta da moeda determinada pelos poderes públicos, Banco Central, pode ser vantajosamente aumentada para forçar a baixa das taxas de juros. Pode-se constatar a eficiência dessa estratégia microeconômica de um duplo ponto de vista. Primeiro,
a baixa das taxas diminui os custos dos empréstimos feitos pelas empresas, estimulando assim novos investimentos. E segundo, o aumento de liquidez, que gera uma alta dos rendimentos favoráveis à expressão da demanda, a que permite criar um clima de confiança benéfico para o investimento das firmas. Essa política econômica não é absolutamente inflacionária, na medida em que existem capacidades de produção ociosas nas empresas e a economia se caracteriza por uma situação de subemprego. Keynes considera que a alta dos preços é determinada essencialmente por um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Logo, o aumento da massa monetária não cria, de forma alguma, tensões inflacionárias, enquanto o aparato produtivo pode responder às solicitações à demanda. Prolongamentos e críticas do pensamento de Keynes. As economias contemporâneas são economias totalmente mistas. Após a Segunda Guerra Mundial, o pensamento keynesiano é a referência fundamental em termos de análise e, sobretudo, de definição de políticas econômicas. O economista norte-americano Paul Samuelson, Prêmio Nobel em 1970, apresentou o conceito de economia mista para designar a dupla regulação que caracteriza a maioria das nações. Além do mecanismo de mercado, a atividade econômica ela é regulada também por política de intervenção estatal. Essas novas funções do Estado estão presentes na tipologia do economista norte-americano Richard Musgrave, em que o poder público assume 3 tipos de emissão. A função alocativa, referente ao orçamento do Estado, trata-se de determinar a estrutura dos recursos e sua orientação na composição dos bens públicos. A função distributiva, que substitui os rendimentos primários resultantes do mercado por uma redistribuição da renda, mais favorável à atividade econômica e mais propícia à igualdade na satisfação das necessidades essenciais dos agentes econômicos, sobretudo as camadas cuja demanda não pode se expressar por falta de solvência. A função estabilizadora, que permite garantir a realização dos grandes equilíbrios, paralelamente aos mecanismos espontâneos do mercado. Trata-se de buscar o maior crescimento possível, garantindo ao mesmo tempo o pleno emprego. A estabilidade da moeda, o mínimo de inflação possível e o equilíbrio das trocas com o exterior. Para Franco Modigliani, a taxa de poupança decorre do ciclo de vida. O economista italiano Franco Modigliani, nascido em 1918, Prêmio Nobel de Economia em 1985, relativiza a hipótese keynesiana de um crescimento da poupança em função do aumento da renda. A decisão entre consumo e poupança dependeria de diversos fatores associados ao ciclo de vida de um indivíduo ou de uma família. A idade é um fator dominante. Os rendimentos associados à atividade profissional aumentam à medida do tempo de serviço na função. A competência e a experiência se traduzem numa elevação dos rendimentos do trabalho, atingindo um máximo por volta dos 50 anos. A seguir, o impacto da aposentadoria pode resultar numa diminuição dos rendimentos. Logo, os agentes econômicos terão uma tendência à poupança que acompanha a evolução dos rendimentos da atividade. Inicialmente fraca, a poupança aumenta, atinge um máximo por volta dos 50 anos e depois cai novamente, descrevendo uma curva em forma de sino. O tamanho da família também desempenha um papel nas estratégias de poupança dos agentes econômicos. Modigliani, baseando-se em estudos empíricos realizados nos Estados Unidos, mostra que a riqueza acumulada por uma família é uma função decrescente do número de filhos no lar. Assiste-se a uma retomada da poupança quando os filhos adultos deixam o lar dos pais. James Dusenberry levanta a hipótese do rendimento relativo.
Em 1949, num artigo chamado Rendimento, Poupança e a Teoria do Comportamento do Consumidor, o economista norte-americano James Dusenberry mostrou que os comportamentos de consumo dos agentes econômicos não dependem apenas do nível de renda, mas também de sua posição nas estruturas sociais. Assim, para Dusenberry, as classes superiores são levadas por suas práticas de consumo a exercer um efeito de demonstração no conjunto do corpo social e talvez, mais particularmente, nas categorias que vêm imediatamente abaixo. Quando um agente ou um grupo de agentes econômicos tem uma melhoria no padrão de vida, não irá aumentar automaticamente seu nível de poupança, como sugeria Keynes, mas tentará se aproximar por um efeito de imitação das normas de consumo das categorias que, até então, estavam imediatamente acima dele. Alguns agentes econômicos cujas rendas não aumentaram podem chegar a diminuir sua poupança e até se endividar para adquirir certos bens duráveis que são a marca distintiva de uma posição social superior. As políticas de alavancagem da atividade econômica não favoreceriam o retorno ao equilíbrio de mercado de emprego. O fracasso das políticas de alavancagem conduzidas na França por Jacques Chirac em 1975 e por Pierre Mauroy em 1981 e 1982 põe em questão as políticas de inspiração keynesiana. As duas tentativas francesas de alavancagem pelo investimento, em 1975, e pelo consumo, em 1981, resultaram numa deterioração dos grandes equilíbrios, aumento da inflação, o déficit no comércio exterior. A manipulação conjuntural das finanças públicas com a finalidade de regulação macroeconômica se choca com a coerção exterior. Esta se caracteriza pelo aumento da dependência de um país em relação ao resto do mundo, conforme sua economia se abre à dimensão internacional. O raciocínio keynesiano se fundava numa economia fechada ou, em todo caso, protegida do exterior por um protecionismo temporário. Hoje, não é mais a situação dos países industrializados. A criação do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio em 1945 e as negociações comerciais multilaterais levaram a uma redução significativa das tarifas alfandegárias. Os Estados-nação internacionalizaram suas economias. Um aumento da demanda de determinada estatal de alavancagem pode ser obtido com recurso às importações de outros países, sobretudo se estes tiverem uma boa competitividade de preço em relação aos produtos internos. A alavancagem nacional, então, favorece os países concorrentes sobre a forma de entrada de divisas e criação de empregos. Os anos de 1980 foram marcados pelo aumento da regionalização do comércio mundial. O processo de integração econômica anunciado na Europa logo após o término da Segunda Guerra levou à criação do mercado único, baseado na coordenação das políticas econômicas e monetárias dos Estados participantes. A criação da União Econômica e Monetária supõe o respeito aos critérios de convergência definidos pelos acordos de Maastricht, quanto à estabilidade dos preços, ao déficit público e às taxas de câmbio. Dessa forma, o compromisso dos países europeus impede que os Estados implantem políticas autônomas de alavancagem econômica. A luta contra o desemprego é deixada de lado em favor das políticas de rigor econômico e fiscal. O mercado único europeu, porém, poderia comportar uma alavancagem
das nações participantes. Se uma alavanca estritamente nacional é impensável, parece possível o incentivo à economia europeia na medida em que a coerção exterior dos países europeus é, de modo geral, menor do que a de cada um deles, tomado isoladamente. Essa estratégia, evidentemente, requer uma vontade política europeia. Keynes sofreu uma série de ataques cardíacos ao longo de sua vida. Morreu em sua casa em Tinton, Sussex, em 1946, aos 63 anos. Sem dúvida, nenhum economista do século XX tem tido tamanho impacto quanto Keynes. Em um nível teórico, Keynes desenvolveu análises macroeconômicas e a macroeconomia que é ensinada nas universidades de hoje ainda seguem os conceitos e modelos de análise desenvolvido por Keynes. Mesmo macroeconomistas contemporâneos contrários às ideias de Keynes acreditam ser necessário iniciar o estudo da macroeconomia lendo Keynes e depois explicam as limitações e os problemas com sua teoria. No nível político, as muitas ferramentas aplicadas pelos bancos centrais e governos para ajudar a controlar o ciclo dos negócios e os mecanismos internacionais que existem para equilibrar a balança comercial dos países foram pensados e estudados por John Maynard Keynes. Sem dúvida, um grande legado que coloca Keynes como um dos gigantes do pensamento econômico. Obrigado por assistirem, compartilhem sua percepção sobre esse tema, espero que tenham gostado, não esqueçam de se inscreverem no canal, deixem o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!